Ainda. Aí. Até o GPS participando hoje, pô. Aí sim. Aleluia! Estamos em vivo. Estamos ao vivo, né? Estamos aqui para mais um propósito. É uma honra, viu, Tony, a gente está aqui compartilhando, está aqui aprendendo. Eu acho que eu vou mais aprender contigo do que ensinar. Mas cada um aqui tem uma porção, né, daquilo que Deus tem e uma bagagem, né? Algo para impartir, para derramar, para impulsionar, para ser impulsionado. E essa é a expressão do corpo, né? Edificando uns aos outros, e é bênção. Hoje nós estamos aqui com o tema, né? Ou o apontamento de Páscoa a Pessa, ou Pessah a Shavuot, de Páscoa a Pentecostes, aonde nós vamos entender como avançar. Como avançar. Queria que você se apresentasse aí para nós, e aí depois eu me apresento para o pessoal e a gente vai caminhando. Tá joia. Irmãos, meu nome é Tony, sou aqui de São José dos Campos, já no Evangelho há 17 anos. O Wesley e eu, a gente chegou a caminhar junto por um tempo, né, até compartilhando a mesma paternidade, a gente tem bastante, vamos falar, a gente já se conhece tem uns 10 anos, Wesley, ou mais até, sabe dizer? Uns 9 anos. É que seu microfone está desligado, eu tô lendo sua boca aí. 2019, eu acho que não é? É, 18, 2019, 19, então, é por aí, então uns 2018, 7 2019. anos. E nós caminhamos juntos já tem um tempo, a gente, graças a Deus, não estamos geograficamente próximos, mas espiritualmente conectados, sempre servindo, ajudando e, quando possível, dividindo o mesmo endereço, né, Wesley? Visitando Sim, aí. sim, claro. Então, irmãos, eu ensino, o meu foco também, eu pego um pouco de tempos e estações, mas a minha área principal, onde eu gosto de ensinar, é a questão da jornada da fé. É de você compreender o evangelho desde o fundamento e como isso se aplica em todas as áreas da tua vida, inclusive nessa percepção dos tempos e estações. Porque quando a gente avança demais sem fundamento, a gente acaba entrando num acabamento sem casa, num acabamento sem base, e aí acaba que a gente acha muita coisa e não entende nada. Então, a gente fica perdido nas coisas porque o evangelho não faz a gente evoluir, só faz a gente querer alcançar as coisas que são prometidas no tempo. E Deus não trabalha com etapas puladas, né? Deus trabalha com construção de dentro para fora. Então, a minha parte é trazer esse fundamento, ajudo bastante a compreender a questão também de batalha espiritual através das finanças, a questão financeira, como que as guerras acontecem dentro da gente, por que a gente tem dificuldade de dar algumas coisas e não tem. Eu ensino você a fazer a leitura interna do teu coração, não somente dizer que você tem que fazer por causa de A, B ou C situação. Então, tem alguns materiais na internet, na Hotmart, tenho cursos, tenho, enfim, uma pancada de coisa. A ideia não é fazer uma propaganda minha aqui, mas dizer para vocês que eu atuo no ofício de mestre, então meu papel é produzir material. Então, naquilo que eu puder servir vocês, vai ser uma alegria estar aqui somando junto com o Wesley. Aleluia, aleluia, aleluia. Tempo maravilhoso. Então vamos lá, entrando dentro desse tema, Antônio. Eu queria que a gente trocasse aqui uma ideia, né? Então é uma conversa, e nessa conversa nós vamos entendendo um pouco mais, clarificando um pouco mais sobre essa questão de tempos e estações, essa questão de o que acontece de Páscoa, o que é a verdadeira Páscoa, até Pentecostes, esse período, essa lacuna, esse tempo entre uma data e outra, o que ela representa para nós, o que ela representou para aquele povo, e como que nós podemos aplicar
isso nas nossas vidas, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como pessoas na nossa vida diária, no nosso dia a dia, e sairmos ali vitoriosos. Eu É, gosto a de... ideia a gente vai Não, já conduzindo deu, aí já deu também. para me dar um chão para pisar já. Legal. Eu gosto de trazer o seguinte, irmãos, é muito gostoso você ouvir, aprender tempos e estações, você vê aquele mapa sendo aberto diante de você, você sabe o que você encontra, o que você vai ter que como você vai ter que se posicionar, porque querendo ou não, você vai ter que responder a algo, mas mais bonito do que isso é você ter a noção de que tempos e estações não é para todo mundo. E quando eu digo isso, é porque existe uma linha de corte nas escrituras sobre isso. Se você nasceu de novo, você está apto a viver tudo aquilo que Deus promete se alinhar com o que Ele está apontando. Se você nunca nasceu, você vai viver somente como os judeus. Os tempos e as estações, elas vão se aplicar em benefícios externos, sem a capacidade de transformar você por dentro. Porque se você for olhar na primeira aliança, o que muda para a segunda é que Deus antes não tinha acesso, nem justiça dentro do homem para transformá-lo. No novo, agora ele tem. Então, esses mesmos ciclos que cumprem-se fora, trazendo respostas, eles cumprem-se dentro. Então, quando ele não se aplica dentro de mim, Jesus falava assim, eu não vim revogar a lei aos profetas, eu vim tornar pleno, né? E a palavra pleno é de inserir para dentro a ponto de preencher, é de superabundar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele nunca planejou mirar o lado de fora dos gentios sem antes trazer a eles justiça. E a justiça é a nova natureza. Então, eu gosto sempre de partir do fundamento, porque uma vez que você entende o fundamento, você tem como saber se você está dentro ou se você está fora. Ah, mas eu não sei se eu nasci de novo. Então, nós já temos uma pergunta muito difícil para você responder. Porque só você tem como saber isso aqui. A gente pode olhar, ter uma ideia, mas é só você e Deus é quem sabe. Então, a gente vai ter muita surpresa naquele dia. Nossa, fulano, você aqui, né? Como diz o Cláudio Duarte, o que você está fazendo aqui, cara? E, de repente, você vai olhar, mas cadê o fulano que era para estar aqui, que não sei o quê, e também não vai estar lá. Então, irmãos, vai ter muita surpresa lá. Mas a maioria, irmãos, vai estar celebrando aquilo que acredita. E onde está o desafio nisso? É que não é porque eu acredito que está certo. Jesus, eu acho legal, Wesley, é que quando a gente vai entrar nesses assuntos, a gente não tem como escapar da fé. Porque o que é a fé? Para muita gente, a fé é Deus dar alguma coisa que ela acredita que vai receber. E, na verdade, para Deus, é a própria essência dele depositada em nós em forma de justiça, para que a gente desenvolva isso dentro da gente. Então, essa fé, irmãos, ela tem um princípio, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no verso 45. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo é espírito vivificante. Então, Deus mata para dar vida, Deus mata para dar vida, Deus mata para dar vida. Ele não trabalha dando vida ao que está morrendo, ele trabalha matando o que está morrendo, porque o que morre é a carne, a vida é do espírito. Então, o Senhor não tem interesse em que eu saia feliz de algo, ele tem interesse em que eu saia justificado e progressivamente, como é que fala? Maduro no fruto. Amor, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, fidelidade, tudo isso aqui precisa crescer e continuar crescendo dentro de mim, como evidência de que eu estou crendo corretamente. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, existe um crer correto e um crer errado. Assim como existe a videira verdadeira e uma videira falsa. Se não fosse assim, Jesus não precisava dar detalhes sobre crer corretamente ou crer como diz a Escritura. Porque o diabo também crê e treme, irmãos. Então a gente às vezes acha que está no caminho certo porque dá uma oferta, ou porque cumpre todas as liturgias, né, da questão judaica, ou porque guarda um shabat, ou sei lá o quê. Irmãos, mas a questão é o quanto de fruto a gente está dando. E esse processo, irmãos, de Páscoa a Pentecostes é exatamente sobre isso. Então você vê que Jesus morreu na Páscoa para quê? Para transformar você de velha criatura em nova. Ele quis te dar uma nova natureza. Se não fosse aquilo, não tinha justiça. Então ali foi executada a justiça de Deus. Aí ele ficou 3 dias
no fundo da terra, né? A palavra na carta de Pedro diz que ele pregou os espíritos em prisão. Inclusive, Wesley, o senhor estava falando comigo sobre isso. Eu perguntei, mas como assim, né? Pregar sobre os espíritos em prisão. A gente acha que muitas vezes Jesus foi para o inferno e pronto. Na verdade, Wesley, ele, naquele lugar, ele começou a falar com as pessoas numa medida em que muitas delas estavam presas, e foi dando condição a elas de começarem a romper por dentro as suas mazelas e as suas prisões. Então, não é somente sobre o inferno, mas tem relação com dimensões que, sem justiça, Deus nunca cessaria. Então, imagina que nós, hoje, irmãos, muitos de nós temos alguma medida da nossa alma presa. Então, Jesus, ele fez um trabalho que a gente não consegue medir a profundidade nem a dimensão, mas ele começou a trazer algo nessa dimensão que pode ser acessado por nós por meio da fé. E aí, o nosso espírito salva a nossa alma, que salva o nosso corpo. Então, há um mecanismo de integridade, de transbordo na gente. E esse período de Páscoa, pães ázimos, primícias, tem a ver com morte e ressurreição. A vida espiritual começa com morte e ressurreição. A velha natureza morre e a nova nasce. E elas continuam, uma nascendo e outra morrendo, uma expandindo e outra diminuindo. Quando a palavra fala assim, a gente gosta de usar, né, quando a pessoa, e eu vou usar um termo um pouco agressivo aqui, mas é intencional. Quando a pessoa gosta de usar religiosamente aquela questão assim, que ele cresça ou diminua. Na verdade, essa questão de ele crescer e eu diminuir não é sobre você chegar à glória de Deus. A glória de Deus não é sobre isso. É sobre você morrer cada vez mais a ponto de quem você é nele aparecer. Porque Jesus, ele não ficava se rebaixando para dizer que a glória era de Deus. Ele falava o seguinte, ó, quem vê a mim vê o Pai. Sabe o que é isso na prática? Se você acha que eu sou bom, você tem que ver meu Pai. Você não tem que se reduzir, você não tem que se esconder através de uma falsa humildade, você simplesmente tem que dizer, não, eu sou, mas se você vê o meu Pai, você vê o tanto que ele é bom. Porque, irmãos, Deus não morreu por lixo não, viu? Ai, a gente não vale nada, não sei o quê. Negativo, ninguém paga preço por causa de algo que não vale nada. A gente poderia estar num estado caído, mas sem valer nada a gente não estava, não. Então, tem muita coisa que foi colocada errado na nossa mente, mas que precisa ser retirado de nós. E a gente está num momento em que o Senhor quer nos purificar. A contagem do homem, né, a palavra homem, ela tem a ver com olho. Então, aos pouquinhos, a gente vai evoluindo, vai subindo, vai galgando degraus e vencendo as etapas das camadas da alma. Então, se você for olhar, qual é o objetivo da fé? A salvação da vossa alma. 1 Pedro 1,9. Deus quer que você salve a tua alma, e salvar almas não é levar pessoas para a igreja. Salvar almas é cada dia, aliás, vou só fazer mais uma coisinha e vou jogar de volta para ti, Ed, se quiser compartilhar comigo já. Duas coisinhas. Pergunta, para quem está aqui comigo. Qual a diferença entre pureza e santidade? Porque eu suponho que não tem nenhum novo convertido aqui. Eu quero que alguém me responda, por gentileza, se possível, qual a diferença entre pureza e santidade, menos o Ed. E eu não quero briga, pessoal. Pode falar um de cada vez. E aí? Pode falar, Claudete, Seria, Juliana, abriu o microfone aí. Quem abriu, pode seria falar. que pureza é algo intransitável, que ainda não teve o pecado, que não conheceu o pecado. É algo puro, limpo, que o pecado nunca superabundou. Agora, santidade é uma ação, né? Algo que a gente busca sempre atingir, estar santo, evitar o pecado. A gente que já conheceu o pecado, já passou por ele, mas agora não estamos em santidade, estamos buscando não estar em pecado. Seria isso? Entendi. Eu ainda não vou falar nada, que tem mais pessoas para falar, tá? Para não interferir na opinião das pessoas aí. Juliana, você está com o microfone aberto, pode falar, meu irmão. Foi a Ana Paula que falou através do meu microfone. Está aqui comigo, está acompanhando a live. Tá. Então tá. Claudete. Shalom, tá ouvindo? Agora sim.
A pureza é a ausência de contaminação, né? É algo limpo, em palavra, em ações, né? E santidade refere à natureza do Senhor. Mais alguém quer comentar algo antes de eu poder falar? Pode falar, quem quiser falar aí, pode falar. Não? Então vou seguir. Quer falar, Luciano? Ai, estava procurando aqui onde colocava o microfone. Eu penso que pureza é, igual ela falou, né? Pureza de espírito, tá puro. E a santidade, pelo que eu aprendi, é ser separado. É você buscar estar sempre separado. Separado das coisas do pecado, do mundo. Buscar ser separado dessas coisas. E, obviamente, a gente vai manter puro, né? Nossos pensamentos, nossos desejos. É o que eu entendo. Legal. Eu vou simplificar aqui para ficar até uma forma mais didática e mais assim, mais próxima da intenção de Jesus, porque assim, santidade é aproximação, pureza é semelhança. Então, quanto mais puro você estiver na tua jornada, mais semelhante por dentro ao Messias você será, nos teus pensamentos, nas tuas ações e principalmente nas suas reações. 1 João 3,4 fala assim: todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Então, significa que existe um nível de aperfeiçoamento interno que o Senhor vai deixando a gente parecido com ele. Você pode acessar dimensões, irmãos, no coração, no interior, em que você já não fica temeroso porque você tem, como fala, você não tem algo, ou porque algo pode acontecer, ao mesmo tempo que você também não fica super empolgado porque você tem algo e você está conseguindo vencer, você está estável. Você desfruta, mas você não é governado por algo, você tem condição de abrir mão das coisas, e isso é governo. Toda pessoa que tem condição de abrir mão de coisas, isso, ela governa. Toda pessoa que tem dificuldade de dar, seja o que for, tá? Seja tempo, seja dinheiro, seja o que for. Toda pessoa que tem dificuldade de dar ou de entregar algo, ela está sob a escravidão daquilo, porque é aquilo que decide por ela. E todos nós, em alguma medida, irmãos, a gente já serviu ou continua servindo dinheiro, né? E eu gosto de dar um exemplo muito claro. Quantas vezes Deus já não falou para você assim, faça tal coisa? Aí você falava, não tem dinheiro. Estou sem grana, sem chance. Quantas vezes? O que é isso, irmãos? É o dinheiro falando que você não pode fazer. Aí Deus falou que você pode, aí o dinheiro falou que não. Aí você escuta o dinheiro. Só um exemplo bem simples aqui. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca? Então, aqui a questão é que a gente tem esses desafios, e esses desafios em nós são indicadores de coisas em nós que tem que morrer. Como eu disse, a fé trabalha com morte e ressurreição. Jesus, ele é a justiça de Deus, e ele foi morto, depois que ele ressurgiu dentre os mortos, é que ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Quem quis dar um nome maior para ele antes foi o diabo, viu? Eu quero pular a etapa aí, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ah, é na hora, né? Tá aqui, Satanás. Pronto. Tem uns que é assim, né, mas não quer sofrer? Então, 1 João 3,4, Claudete. Na verdade, 1 João 3,3, 1 João 3,4 é que pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,3 é sobre todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Então, irmãos, para devolver aqui, né, por exemplo, poder participar junto comigo, eu quero dizer o seguinte, essa jornada do homem, essa contagem que a gente faz, essas pequenas aulas, né, que nós vamos recebendo, né, tem alguns irmãos que falam muito bem, inclusive eu gosto muito de ouvir o Éder nessas coisas, embora não caminhe junto com vocês, assim, eu gosto muito de ouvir, ele tem umas sacadas, assim, fantásticas, e é sobre a evolução da fé, irmãos, porque o que lança fora o medo, né, o perfeito amor lança fora todo medo, só que o perfeito amor, ele só vem da fé, e fé não é pensamento positivo. Wesley, você quer falar alguma coisa por enquanto ou eu posso continuar por aqui? Amém, amém. É forte, hein, gente? Essa questão da santidade e pureza, muito real, né? Então, aproximação e semelhança, é isso? Isso. Aproximação e semelhança. Deixa eu colocar aqui o negócio aqui para coisar o coisa. Aproximação e semelhança. Bacana. Como a gente tá no ping-pongzinho aqui, né, Tony?
Sim, Vou sim, contribuir um pouquinho, claro. depois eu passo aqui também. Bom, gente, nós temos uma caminhada, né? Dentro dessa expressão de Páscoa a Pentecoste, de Pêssar a Pentecoste, nós vamos entendendo quais são os memoriais e quais são as portas que se abram nesse tempo, né? Existe um entendimento que a gente precisa ter e existe um posicionamento prático, como o mestre Tony trouxe. A fé, ela não é um pensamento positivo. Meu entendimento acerca de fé, a fé, você vai ver, por exemplo, uma cadeira. A cadeira, você vai trazer ali todas as características dessa cadeira, né? Então, você entende que ela é algo para sentar, e aí tem uma outra etapa que é a confiança, que é você sentar nessa cadeira e ver ela te suportar. Então, eu gosto muito dessa alegoria ali também, né? Quando nós entendemos que Páscoa até Pentecostes existe um momento, uma transição ali de 49, 50 dias para uma mudança, a gente vai entendendo quais são as pedras de milha, né, as milestones, né, não sei se eu estou falando ali, certo? Mas a gente vai entender que Páscoa, ela vai falar sobre essa expressão de, quando a gente vai para o inglês, Passover, né? Passover, não sei se foi bem a pronúncia, mas é passar por cima, né? Passar por cima do quê? Então, de um tempo difícil para um lugar melhor, passando da amargura para a alegria, passando da escravidão à verdadeira liberdade em Cristo. E quando a gente vai entender esse caminho até Pentecostes, a gente vai vendo que existe esse tempo que o mestre Tony trouxe, chamado contagem do Homer. A contagem do Homer não é a contagem do homem. Mas também é a contagem em qual sentido? Você trazer a consciência, você ter um foco imersivo em uma coisa interessante. Para mim, a contagem do Homer, ela não é apenas um conjunto de palavras que eu vou sendo exposto a cada dia, eu vou só refletindo na palavra. Mas eu vejo que é uma expressão é como uma quebra, né? Aquele martelo que esmiuça ali, vai quebrando, vai quebrando. Vai quebrando o quê? Nós vamos ver que o povo que passou ali cativo no Egito, ele não tinha aquela mentalidade. Ele passou a ter depois. Então, essa expressão ali dos 400 e poucos anos, 430, né? 430 mais ou menos, anos, mudou a maneira do povo pensar. Já tinha ali uma questão. Então, qual é o ponto ali que eu vejo? O Senhor quer mudar a nossa linha de pensamento. O Senhor quer nos ajudar a mudar costumes e regras antigas. Porque muitas vezes são esses costumes, são essas regras, são essas coisas que, muitas vezes, porque não tínhamos limite, quebramos os limites da palavra, quebramos os limites dos princípios, e aí passamos a ser quebrados pela quebra desses princípios, né? E quando nós vamos entendendo aí a questão de Shavuot, nós vamos ver a entrega da Torá, a entrega da palavra, a entrega vamos dizer assim, não dos limites que tiram a minha alegria, mas dos limites que me protegem. Então você vê, um povo, por que ele precisa instituir, por exemplo, a adorar um único Deus? Porque os povos, os costumes da época era ser o quê? Dentre os outros povos, ser politeísta. Então, quando ele traz aquilo ali,
Não é uma maneira de... Não é só mostrar que ele é melhor, mas é algo que é fazendo com que o ser humano volte a ser quem ele foi criado para ser. Ele volte à sua origem, ele volte aos princípios e ele passe a viver por eles. Então, a cobiça, né? A questão da honra aos pais, porque o povo tinha essa inclinação a não andar por esse caminho, a não matarás. Então, o Senhor, ele vem trazendo um alinhamento, e eu vejo que essa transição, ela é uma transição de mudança de natureza, como o mestre Tony trouxe, e também é um tempo de revelação. Mas é uma revelação que ela me constrange a ponto de mudar. Ela me restringe a ponto de mudar. Constrange, ele junta esses pedaços e me aponta um caminho. Restringir é no sentido de, meu filho, vem cá, caminha por aqui. Não de me privar das coisas boas da vida, mas de me livrar de tudo aquilo que me afasta dele, de tudo aquilo que estabelece um caminho de morte. Então, eu vou olhar com a ótica dele. Então, eu tenho um deserto para atravessar, eu tenho um tempo para me mover, e eu preciso não apenas ter a fé em Deus, eu preciso ter a fé de Deus. E para que eu tenha a fé de Deus, eu preciso ter essa ótica dele. Eu não preciso ter o amor por Deus apenas, mas eu preciso ter o amor de Deus para fluir nisso. Então, aproximação e essa semelhança, mudança de natureza, né? Então, mais uma pinceladinha. Tá contigo, homem de Deus. Legal, né, a gente falar do amor, porque a questão do amor a gente sempre traz para o sentimental. Aí eu amo Deus, aí eu canto, eu prego, eu adoro, que eu canto bonito, que eu vou fazer caridade, que eu ajudo o pobre, todo Shabat eu dou oferta de justiça, meu Deus do céu. Irmãos, o amor de Deus, né, o amor de Deus e o amor por Deus, eles são sinônimos naquilo que eu faço e naquilo que Deus espera. E eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Jesus falou o seguinte, aliás, uma pergunta, quem já leu 5 linguagens do amor? Eu já li aqui, acho que a maioria já deve ter lido aqui. Lembra? Toque, ato de serviço, presente, tempo de qualidade, palavra de afirmação. São 5 linguagens do amor, as principais. Eu amo uma pessoa não do meu jeito, eu amo uma pessoa do jeito que ela se sente amada. Ponto. Se a pessoa se sente amada com palavra de afirmação e eu libero palavras para ela, eu estou amando ela. Não importa se eu estou gostando ou não. Se eu estou fazendo, ela está se sentindo amada, aquilo está tendo resultado. Ponto. Agora, Jesus, ele deu a linguagem do amor dele. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Ele não está perguntando se você vai estar feliz na hora, se você concorda com ele. Ele não está perguntando nada disso. Ele falou, você quer tocar meu coração, quer fazer aquele afago gostoso. Guarda a minha palavra. Então, a linguagem do amor de Jesus é essa. Não é nada sobre eu cantar, pregar, fazer acontecer. Isso é consequência de quem eu estou me tornando nessas demonstrações de amor que eu tenho. Então, se alguma coisa me barra, naquela área, o meu amor por ele é limitado. E eu não adianta argumentar com a palavra, porque é. Então, o grande ponto, irmãos, é a gente ver que a palavra, ela não é nossa inimiga. Não, pelo menos, se nós queremos andar com Deus. Porque Jesus, ele chega a dizer o seguinte, ó, falando para os fariseus, né, em João capítulo 5, ó, vocês vêm... Vamos ler aqui, né? Vou falar de cabeça, não. Vamos ler aqui e fica mais bonito. João capítulo 5, lá no versículo 38 para frente, Jesus está falando com os fariseus, eu acho fantástica essa passagem aqui. Ele está argumentando com eles o seguinte, ó, João capítulo 5, lá no versículo... Cadê? Esse é o 6. Lá no versículo 39, ó, a palavra fala assim, examinais essas escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida.
eu não aceito a glória que vem dos homens, se entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem vocês têm firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim. Porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não me credes nos seus escritos, se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Irmãos, isso aqui para mim é fantástico, Jesus falando, porque palavra aqui no grego é rema. Os caras sabiam a letra de capa a capa, mas cadê a revelação que traz você saber que aquele cara que está ali diante deles é o cara que liberou essas palavras todas? Então, a gente pode andar com Jesus, saber de Jesus, até falar de Jesus, mas não sabe o que está lá. Não sabe que é ele que está ali. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Não adianta examinar a Escritura e saber, eu preciso guardar as palavras dele. E o interessante, é que guardar a palavra não é só saber de mente por dentro, é você receber a rema de tal forma que Deus faz em você. Porque a palavra, eu gosto de dizer o seguinte, no Logos, né, na tradução normal, Logos é a palavra que informa a tua mente. Rema é a palavra de execução de Deus. Ele fala não somente se doando a você, mas transformando você. Quando Deus usa o rema, ele está fazendo em você, ele não está falando algo para você. Então, você acessa um nível em Deus que é como se ele pegasse, quando ele fala a palavra rema, que ele revela para você, ele pega você de uma geografia e põe você em outra, e ele te habilitou completamente para andar ali. Ali, irmãos, sabe o que é isso aqui? E aqui eu gosto de falar, mas eu vou entrar num ponto que vai, talvez, dar uma perturbadinha em alguns aí. Mas, irmãos, não é todo mundo que fala de Deus que é de Deus, não. Porque Deus, irmãos, ele tem sacerdotes, e os sacerdotes de Deus têm algo que os outros não têm. Não é sobre conhecimento bíblico, não é sobre ter igreja grande, não é sobre ter uma família bonita. Eu não estou falando desses, como eu falo, externos. Eu estou falando sobre legitimidade. Só é legítimo diante de Deus quem nasceu de novo, ponto. E quem conhece o Messias, o Cristo. Irmãos, Jesus, ele respeitava a lei levítica. Agora, o Messias, ele era o doador da lei levítica. Não somente isso, mas ele tinha um poder sacerdotal interno de transformação. Porque Hebreus 7,16 fala que ele tinha o poder da vida indissolúvel, ou seja, quanto mais ele sabia, mais ele se tornava, mais vida ele tinha, mais frutífero ele era. Porque o saber ensoberbece, o amor edifica. Então, não é sobre o quanto eu sei, mas é o quanto de pureza isso vai gerando em mim, porque pureza é semelhança. Então, não basta eu saber, a minha linguagem precisa melhorar, a minha postura precisa melhorar, e isso não é porque alguém está me pondo regras, isso é porque, de fato, eu estou me tornando aquilo que o Pai me chamou para ser. Ou melhor, eu estou descobrindo quem, de fato, eu sempre fui. Então, o nosso desafio, irmãos, não é parecer alguém para os outros não ficarem falando da gente, mas é, de fato, ser quem o Pai nos chama para ser, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe. Então, o fato é que não dá para a gente correr disso, porque quando você põe a cabeça no travesseiro, você sabe como é que está a tua consciência. Então, o grande desafio é justamente esse, o amor de Deus, irmãos. Você quer tocar Jesus? Guarda a palavra dele. Só que a palavra dele não é só quando está tudo bem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, que essa lata aqui nem sempre é a melhor delas, né, irmãos? Cada um tem a sua lata aí do jeito que cuida. Mas é esse corpo aqui que você tem que apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável. Que é culto racional. É bonito, né? É bonito. Irmãos, tem uns que são tão bonitos que nem parece que é bonito, né? Você bate o olho e fala, meu Deus, quanta beleza, onde é que tá? É tanta beleza, sua beleza é que nem Salomão, né? Salomão fala umas palavras bonitas, né? Nossa, a beleza da irmã é como um deserto, né? Olha e não vejo nada, por exemplo. Você já começa a citar umas coisas assim, brincadeira, né, mano? Só para quebrar o gelo aqui, então você é poético. Não tem gente feio, tem gente rústico, né? Então, rústico, isso. Desse jeito aí, os arquitetos que estudou só 2 anos, a gente sabe. A gente sabe que negócio aí é. Mas brincadeiras à parte aqui, irmãos, eu só quero quebrar o gelo aqui, porque é o seguinte,
O senhor trabalha com isso aqui, assim, ó, sacrifício vivo, santo e agradável. O que é isso? É culto racional. Sabe como é que você deixa isso prático? Você tem que fazer o que tem que ser feito, custe o que custar. Simples assim. Ah, mas vão pensar mal de mim. E Deus vai pensar o que de você se você não fizer? Você já pensou nisso? Porque às vezes a gente pensa, vai pensar o fulano de mim. O ciclano vai pensar, mas e Deus, irmãos? O que Deus vai pensar se você não fizer? A gente esquece, mas Deus me entende. Ele te entende tanto que teve que enviar Jesus para morrer aqui, o abençoado. Se tiver jeito mais fácil, ele fazia. Então, o fato é, irmãos, Deus entende a gente, e é justamente por isso que ele enviou o Filho. Então, a gente precisa amadurecer, a gente é acostumado a morrer o mínimo possível. Vamos colocar assim, nossa, dá para fazer assim, eu vou fazer assim. Então, quando que eu tenho que morrer? Tem uma regrinha aqui, uma coisa que o Senhor me ensinou, e eu vou soltar na tua mão, porque não é uma vida triste. A vida do crente não é uma vida triste, irmãos. É uma vida abundante. Você transborda alegria, ainda que todo mundo tenha motivos para não estar feliz, mas você está, porque você tem algo chamado fruto. O fruto, ele é incondicional, ele não é circunstancial. O fruto é um estado de espírito. O fruto não é uma coisa que você morde e acaba uma hora. Então, aonde eu quero chegar aqui, irmãos, é que Jesus, ele quer que a gente aprenda que a morte está depois, a vida está depois da morte. Primeiro você morre, depois você vive. Deus não vai abençoar a tua carne, ainda que ele possa, vez ou outra, fazer um agradinho, um mimo. Mas essa não é a regra. Quer viver e governar, é necessário morrer primeiro. O nome que está acima de todo nome foi dado para o cara que morreu por inteiro. Foi obediente até morte, morte de cruz. Primeiro morre a vontade de não morrer, depois morre o corpo. E uma vez que você morre para a vontade de não morrer, você fica em silêncio, você não reclama mais. Agora, tudo que você reclama é que você está vivo ainda. Né? Você passa lá no cemitério, você não vê ninguém falando mal de ninguém, você não vê ninguém pedindo bênção, você não vê nada. Tá todo mundo lá fazendo a mesma coisa. O quê? Morto. Então, onde eu quero chegar com isso aqui para devolver, né, a peteca aqui para o Ed? A linguagem do amor de Jesus, irmãos, é a obediência. E muitas vezes Deus não vai amar só quem dá com alegria, ele vai amar quem dá chorando também. Porque é sinal que você está vencendo guerras profundas dentro de você. Ele está vendo um herói de guerra dentro de você, porque ele é o Senhor dos Exércitos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. No Salmo 24 existe uma repetição. Novamente ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Primeiro, ele entra para te ajudar a vencer por dentro. Depois, ele permanece dentro para te ajudar a vencer por fora. Então, entenda que as guerras são vencidas dentro e de você dentro para fora. Então, é Senhor dos Exércitos. Primeiro ele vence aqui, ó. Levantai, ó pós as nossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para quem entra o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ou seja, você está conhecendo agora o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó pós as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para quem entra o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Dali para frente, ele é com a tua boca. Então, primeiro ele te ajuda a vencer dentro, depois ele te ajuda a vencer fora. Então, primeiro a gente morre aqui e depois a gente vive no poder da ressurreição. Então, essa é a conexão, por isso é uma repetição ali. Então, não é só sobre ganhar batalhas. Muitas vezes você vai perder quando você entrega, você não vai perder quando você mantém. E esse é o período, irmãos, em que os reis vão para a guerra. Então, a pergunta é, você está reinando a ponto de entregar o que tem que ser entregue, ou você está sendo escravizado por alguém que determina até onde você vai? Essa é a pergunta que eu jogo para o Wesley continuar. É forte, fortíssimo. Irmãos, a verdade é que essa nossa conversa aqui está evoluindo para um negócio que quase ninguém prega. Todo mundo está pregando por aí, vem para Jesus, que ele vai te dar isso, que ele vai mudar isso, que ele vai... Agora, chamar os outros para morrer é a mensagem que precisa ecoar nesses dias no nosso coração. Essa mensagem está evoluindo para isso. Mudança de natureza não é apenas mudança de comportamento. Porque eu posso ser uma máscara, eu posso colocar uma máscara para me apresentar diante de você, dos outros, mas Deus está vendo tudo. E aí vem as questões da reatividade, né? Quer saber o quanto você ainda está vivo?
quer saber quanta coisa ainda precisa morrer, é quando a gente passa pelos desertos, quando a gente passa pelas provas, quando a gente passa pelas lutas, quando a gente é exposto a um mesmo cenário que nos feriu há um tempo atrás, e o Senhor quer tratar tudo isso. Esses dias eu postei um material sobre a ação dos principados, né? Como que os principados, eles trabalham, mano? Os principados, eles vão trabalhar em cima de princípios, ou de antiprincípios, né? De princípios que foram distorcidos dentro de mim. E aí, se eu não tenho a palavra de Deus fazendo com que essas expressões possam morrer, e aqui eu quero trazer aquela expressão de Colossenses capítulo 3, verso 5, que vai falar: fazei morrer a vossa natureza, né? Então, qual a diferença de fazer morrer e matar? Matar, você mata uma vez só. Mas como a gente está falando do ambiente de alma, e é um ambiente processual, é uma questão de transformação contínua, então eu preciso pegar a palavra e sufocar essas expressões a ponto de fazer morrer. É como se fosse matando pouco a pouco, sufocando, até que aquilo não tenha mais domínio. Tudo aquilo que ainda me impulsiona, aquilo que ainda me carrega, aquilo que ainda faz com que essa questão animalesca em mim ainda progrida, né? E aí, ele falou sobre essa questão de fruto, né? Observar a questão do fruto, né? Aquilo que é produzido. A gente sempre fala que o fruto é o resultado da vida interior de uma árvore, né? Então, se ela está doente, ela vai manifestar frutos doentes, ou nem vai manifestar fruto nenhum, ou frutos ruins, né? O Senhor mesmo disse que a árvore ruim, a árvore má, não pode dar bons frutos. Então, não é uma mudança de comportamento apenas. Eu tenho que ir lá na questão basilar, no motor da coisa, né? Como diz na linguagem de máquina, no core do negócio. Gálatas capítulo 5, verso 24, vai falar que os que são de Cristo, pertencimento e essa identidade, né? Essa natureza, essa semelhança, crucificam a carne e as suas paixões e desejos. Então, o Senhor, ele está nos apontando para essas questões. E quando a gente vai vendo sobre essa questão de despojar do velho homem, de se despojar dessa velha natureza, nós estamos falando ali, Colossenses capítulo 3, verso 8 e 9, ele vai falar sobre, ele dá nome para as coisas ali, né? Então, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, aquilo que sai da boca, a mentira, coisas práticas. Coisas práticas. Então, esse tempo de Homer, né, Tony, é um tempo da gente revisar isso. Porque, às vezes, nós estamos olhando as coisas com os olhos antigos. Nós estamos ainda olhando de uma forma carnal para aquilo que precisa ser visto com a vista dele, né? Os olhos de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu não tenho essa questão de olhar com os olhos do Senhor, eu não vou conseguir perdoar. Se eu não tenho os olhos de Deus, eu tenho os olhos carnais, né? Vamos dizer assim. Os olhos ligados a essa natureza caída, eu vou olhar o outro com uma mente impura. E o Senhor quer tratar tudo isso. Então, essa contagem do homem, eu entendo que, ou essa travessia, é um tempo onde o Senhor nos educa para a eternidade.
É um tempo onde o Senhor nos educa para tirar de nós e colocar dele. Tirar de nós e colocar dele. Tirar de nós e colocar dele. Aí eu lembro dessa palavra que você fala, né? Plero. E pleroma, que é essa medida que ela vai a ponto de transbordar. Então, como avançar? É a pergunta. E volta para ti. E aí, irmãos, vamos lá, vamos abrir para vocês aí. Como é que está sendo? Vocês estão entendendo com clareza? Vocês estão conseguindo caminhar com a gente? Alguém quer tirar alguma dúvida? Aproveita aí. Isso aqui é tipo uma sala de aula. Podemos seguir? Então, a pergunta que fica, né? Como que você avança, irmãos? Primeiro, a gente tem que entender que a jornada da fé é literalmente a jornada espiritual do homem. O homem não foi chamado para ser salvo e esperar Jesus voltar. Ele foi chamado, se você for abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, no verso 12, ele vai dizer assim, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí no verso 13 ele fala assim, porque Deus efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, o que é interessante? A salvação, ela começa de um jeito, mas ela precisa se expandir dentro de você, porque ela não é sobre trazer pessoas para a igreja, é sobre trazer você inteiro para você. É sobre você ser um com o Senhor. E ser um com o Senhor não é somente você se conectar com Ele. É literalmente você tornar-se um a ponto de não ficar refém das pessoas nas suas emoções. Nem nas circunstâncias poder... tem dinheiro, tô feliz. Não tem, tô triste. Tô namorando, tô feliz. Não tô namorando, tô triste. O Wesley falou bom dia para mim. Não falou, tô triste. Então, assim, essas condições que nós temos, irmãos, dentro da gente, são fragmentos da nossa alma que estão espalhados. Então, a fé, ela é para a salvação da alma. Só que a fé não é somente para a salvação da alma. A fé, ela tem a responsabilidade de conservação da alma também. Se você tiver com a sua Bíblia, abri comigo aí em Hebreus, capítulo 10, lá no verso 36, o escritor, ele fala algo que a gente precisa dar um pouquinho de atenção, porque depois ele vai entrar na descrição da fé. Então, Hebreus capítulo 10, lá no verso 36, a palavra vai falar assim, ó, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, olha que coisa interessante. O que é retroceder, irmãos? Quando a coisa fica difícil, você avança ou você, poxa, eu sabia que eu não podia ter feito isso. Vamos deixar mais interativo aqui. Quantos de vocês já não tomaram uma decisão, falaram, agora eu vou fazer isso aqui. Irmãos, vocês dormem, amanhã parece que o inferno todo só vê você na terra. Quem aqui já passou por um negócio assim? Você só decidiu, você não fez nada. Você decidiu e aí sua vida bagunçou inteirinha. Quem aqui? Só levanta sua mão, não precisa falar nada se você não quiser, não. Olha lá. A Fernanda já, Claudete, o Antônio, o Wesley, eu, o Douglas, enfim, todo mundo. Você sabe por quê, irmãos? Deixa eu te contar um segredo aqui. O reino espiritual, ele não se move nas suas ações, ele se move nas suas decisões. Quando você decide, Deus já recebeu. Quando o contra-ataque vem, é porque você já afetou. Então, a sua decisão, ela só vai mostrar o que já aconteceu no reino espiritual. Então, guarde isso. Todas as vezes que você decidir algo por Deus, você já se moveu ali. O reino espiritual já leu a sua entrega, a sua oferta, o seu ato, sei lá o que você fez. O mundo espiritual já leu. Então, se você não leva o seu corpo a cumprir, você está chamando uma sentença para a tua vida. Porque o reino espiritual ele não responde a ações, ele responde a decisões. Deus, que ele vai propor para Moisés, ele fala assim, esse te propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele fala, decide por aqui, para que vivas tu, tua casa, tua família, para todo sempre. Deus já fala assim. Por quê? Porque se ele não decidir, irmãos, ele automaticamente já decidiu. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Então, ou eu me posiciono, ou eu já estou posicionado.
Então, no final das contas, você só tem a escolha de se posicionar, coisa que antes você não tinha, porque Deus não recebia a nossa obediência sem justiça. Aí Cristo veio e resolveu isso. Agora você tem a chance de mudar essa história, mas muda se quiser. Então, é por esse caminho que a gente começa a fazer a leitura. Então, como é que eu vou avançar nisso? Eu preciso desenvolver minha salvação. Eu preciso entender que esses territórios, os inimigos de Israel, irmãos, Eveus, Ferezeus, Girgazeus, né, os Eteus, essa galera toda aí dos Zeus, tudo isso aí, irmãos, são territórios que Israel tinha que invadir para conquistar a terra, mas dentro de nós são territórios da nossa alma. Eles têm posses em áreas da nossa alma que precisam ser conquistadas. A sua alma e a minha, irmãos, é como camadas de cebola, para você entender. Então, você vai encontrar Evil na camada superficial, você vai encontrar Evil na terceira camada, lá na quinta camada, porque tem gente que acha, Wesley, que venceu o pecado de ira uma vez, nunca mais vai se irar. Aí daqui a pouco o cara pega irado e fala, meu Deus, mas por que eu tô irado? Eu já fiz renúncia de ira, já fiz confissão de ira, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Irmãos, tem profundidade de ira na tua alma, assim, que a gente nem sonha. Então, isso é por etapas, isso é por processos, isso é uma jornada de fé, isso não acaba assim, não. E aí, o que acontece? Quando você não tem conhecimento, você acha que você fez errado, você acha que você não fez direito, aí você começa a entrar em crise, que é exatamente o que o diabo quer. Então, a gente não pode ter pressa, achar que você vai fazer numa noite, passa 50 mil listas de renúncia para mim aqui, que eu vou tirar a noite e bater no diabo aqui. Irmãos, coitado. Não pensa assim. Fazer a renúncia falada é fácil, agora viver a renúncia é que é o negócio. Pois é, cara, porque que nem uma vez que você tira a cruz do evangelho, irmão, você tirou todo o instrumento de salvação, acabou. Ali virou pregação positivista, ali virou coach, virou tudo. Quem tira a cruz do evangelho, irmãos, tira o Salvador. Então, falar, o evangelho é isso aqui. O evangelho sem a cruz, irmãos, ele é física quântica. Funciona, mas não traz justiça. Se você for olhar Hebreus 10:36, a palavra fala o que aqui, ó? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A vontade de Deus, que está conectada com esse verso aqui, está lá em Lucas 21:19. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Então, sabe o que é interessante, Wesley? É que a perseverança, ela é o antídoto para a ansiedade. Então, uma vez que, olha que legal, a ansiedade está na esquerda, a perseverança é o cabo de guerra e a paciência está na direita. Então, imagina que a perseverança é o cabo de guerra entre a ansiedade e a paciência. Então, é por aí que funciona a coisa. Então, por que demora? Porque ser ansioso. Para o cara que está na eternidade, irmãos, ele não tem ansiedade, ele já está lá, ele sabe que é dele. E que esse tempo, ele tem uma vibração, uma frequência diferente do tempo eterno. Então, lá está pronto, aqui você não acessou ainda. Agora, se você aumentar a tua vibração, o que é isso? É desenvolver o fruto do Espírito. Pega aquela escala de Hawkins lá para você ver, as frequências mais altas são todas fruto, irmãos. Vai lá ver, tudo é fruto do Espírito. Aquele cara fala, então, Jesus já ensinava essas coisas, só que a diferença é que Jesus, ele te dá rema com vida e justiça, ou seja, ele te dá estabilidade com a frequência. Ele não fica falando que você tem que se esforçar isso e aquilo, você tem que acessar isso nos níveis de justiça. Isso aí é subir de nível, isso é evolução espiritual. Então, essas frequências, tabela de energia, frequência e vibração que todo mundo fala aí, isso aí é para levar você de nível. Só que isso é só por meio da fé, e não é por pensamento positivo, porque fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra rima de Cristo. Pensamento positivo vem de você querendo que Deus faça as coisas para você. A fé querendo dar forma à espiritualidade. Pensamento positivo é coisa sua, achando que Deus vai abençoar. Agora, a fé não. A fé é só quando Cristo fala. Se Cristo não falar, você não tem fé. Você tem pensamento positivo, você tem um pensamento bom sobre algo. Ah, mas foi Deus quem falou. E Deus só fala não é quando ele revela a vida do irmão, não. É quando ele revela a palavra. Quando Deus revela a palavra, aí sim você recebeu algo que transforma você. Então, para continuar aqui um pouquinho mais e devolver aqui a peteca para o Wesley, Hebreus 10:16, 36, a palavra diz, não abandone, com efeito, olha só, com efeito, ou seja, tem um resultado, tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Deus, de tempos em tempos, ele vem julgar a tua fé. Ele vem prová-la no fogo.
Ele quer ver se você está edificando um santuário para ele, porque essa fé é justamente para saber a qualidade do teu santuário, porque a fé, irmãos, é a habitação de Deus, é o território da tua alma que você deu para ele pousar ali e ficar. Às vezes a gente canta, Deus, vem visitar, levanta o braço, e chora, e arrepia, mas não tem casa para Deus, aí Deus só tem que visitar mesmo, porque não tem lugar para morar. Eu não tenho que pedir para Deus visitar, você tem que pedir para Deus habitar em você. E você tem que construir um santuário para ele, porque o objetivo de Deus, irmãos, no Antigo Testamento era o quê? Mandou Moisés construir um tabernáculo. E o tabernáculo, ele começou a ser construído por meio da Arca da Aliança. Deus não começa pelo átrio, Deus começa pela arca. Ou seja, é pela presença, é pela justiça, é por onde ele fala. Então, se ele te deu a rema, ali tem a justiça, ali está a arca. Deus habita ali. Na primeira palavra rema que te fez nascer de novo. E aquela palavra rema tem que se expandir dentro de você. Aí de lá você vai construir o santo lugar e lá fora o átrio. É sempre de dentro para fora. Deus sempre trabalhou nessa lógica. Então, tenha em mente que verso 37, né? Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Sabe quando que Deus julga a qualidade do santuário? Em Yom Kippur. Ele vem aqui ver como é que tá as coisas. Então ele quer ver se você está construindo um santuário de qualidade para ele, porque tem 3 materiais que cola, que ele pode habitar. Prata, ouro e pedras preciosas. Agora, se é madeira, palha, restolho, ou feno e palha, dependendo da tua tradução, aí a hora que vier o fogo, queima. Aí sua vida é bagunça, sua vida é bagunça inteirinha. Aí sai dinheiro fora do lugar, família, relacionamento, ministério, sua vida é bagunça inteirinha. Inteirinha, você acha que é o diabo. Aí você quer fazer campanha no monte, quer chamar o Wesley para fazer 300 dias de jejum, aí você quer, né, fazer oferta de sei lá o quê, para resolver o problema, e não resolve, porque aí é arrependimento. Aí é quebrantamento, aí tem coisa que a gente não vence de outras formas. E aí o verso 38 fala assim, isso tem no meu livro da Cinza Santuário do Fogo. Tá? Outra coisa, ó. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz minha alma. O que é retroceder, irmão? Se você falou, você sabe que Deus quer, e você começa a recuar no pensamento, esse tipo de coisa, Deus não tem prazer nenhum, viu? Se você recebeu uma direção de Deus, você decidiu, o reino espiritual se moveu contra, você já está querendo mudar de ideia, se você recuar aí, você pode ter certeza que está desagradando o coração de Deus. E não sei o que eu estou dizendo, não, está aqui, ó. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Ou seja, quem retrocede devolve o espaço da alma para o diabo. Tá? Só para você saber. Fala aí, capiroto, pode ficar com a minha alma que eu não estou querendo, não. Que isso, pastor? Eu não quero dar minha alma para o diabo, não. Talvez você até não queria, mas você deu. Aí a palavra fala, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí ele emenda o texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então você vê que a coisa está conectadinha ali, ó. Então, pela fé entendemos que os antigos obtiveram bom testemunho, quer dizer, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir por meio das coisas que não aparecem. Física quântica, para quem exclui Cristo, e reino espiritual, para quem inclui Cristo. Então você pode escolher, porque, ó, firme fundamento é aqui, ó. Olha para minha beleza toda aqui, ó. Firme fundamento. Mesmo que você não está vendo beleza nenhuma, olha para mim aqui, ó. Firme fundamento, convicção. Firme fundamento, convicção. Deus alinha tua mente, teu coração. Isso é fé. Pensamento elétrico, coração magnético. Você envia mensagem, você recebe mensagem. Você não vai receber o que você manda, você vai receber o que você sente. O que você sente, você está chamando. Por isso que Jesus fala o quê? Se você permanecer na minha palavra e ela permanecer em você, pedireis o que quiseres e você será feito. Então, qual que é o segredo de receber as petições? Dá fruto. Grava isso. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Você quer dar glória a Deus? Não grita glória a Deus, dá fruto para ele. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. João capítulo 15, 7, 8, 9. Você vai ler tudo isso aí que eu estou te falando. E aí, o que eu acho mais legal para agora jogar de fato a peteca de volta para você, Wesley. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir por meio das coisas que não aparecem. Deus sempre faz do invisível para o visível, não é o contrário. Nada que é visível é verdade sobre a tua vida. Vou repetir. Nada do que é visível é verdade sobre a tua vida. Vou melhorar e confundir ao mesmo tempo, tá vendo?
Não é porque está dando certo que Deus está na coisa, e nem porque está dando errado que Deus não está. Vou repetir. Não é porque está dando certo que Deus está na coisa, e nem porque está dando errado que Deus não está. Ah, mas como é que eu vou saber? Veja o quanto você está se tornando semelhante a Ele no processo. E aí não interessa o que está acontecendo, o que estão falando, o que não estão falando. Porque, irmãos, Deus não tem problema com seus erros. Ele te escolheu errado. E Ele sabe de todos eles. Agora, melhor é o fim das coisas que o seu começo. Ele está de olho. Você vai querer continuar no erro ou você está disposto a mudar? Errou, levanta a cabeça, sacode o pó, Senhor, me perdoa, mas eu nunca mais vou fazer isso. E, ó, posiciona e continua, porque Deus não diminui o amor dele com as nossas faltas. Tá de volta, Wes, pode pegar. É forte, meu povo. É forte isso aí, hein, cara. Esse negócio aí. Quem retrocede, cede espaço. Cede espaço. Então, aquele terreno conquistado passa a ser dominado novamente. Então, irmãos, daqui para frente é só para frente. Tony, você acredita que tem crente que retrocede? Tá brincando, Wes? Eu achei que era só para cá. Tem aí também, Wes? Tem. Você Meu acredita Deus, que tem gente cara. que está piorando em vez de melhorar? Desse jeito aí? A gente entende que os ciclos de Deus, eles, né, eles são ciclos, mas ele vai caminhando, né? Ele vai avançando, é um ciclo, mas ele vai avançando. É uma espiral que depois ela se encontra, rompe um ciclo e começa outro ciclo, mas avançando, rompendo, crescendo, fluindo. Mas você acredita que tem gente que faz o oposto? Volta no mesmo ciclo, cai nesse mesmo ciclo, volta de novo e retrocede? Acredito, Wes. Só que é um negócio. Acabou? Tem esperança para quem caiu dessa maneira? Tem. Eu preciso pegar aquele conselho que o Senhor nos dá em Apocalipse. Veja onde caiu. Volte essas primeiras obras e continue avançando. O Tony falou sobre essa questão. Se arrepender, confessar, deixar e ir avançando. Muitas vezes a gente pegou a chinela havaiana, foi lá para trás da fila, mas beleza, é um processo, é uma caminhada. Você não tem mais o mesmo nível de entendimento. O Senhor já te esclareceu muitas coisas. Vai ter um fator de aceleramento. Mas essa questão de pegarmos essa justiça de Deus, Cristo em nós a esperança da glória. Como avançar? Dentro dessa caminhada de entender que eu saí de um lugar, que eu preciso passar por cima de algumas coisas, que vai ter um tempo aonde dentro desse processo de deserto, dentro desse processo de saída do Egito, eu vou passar por um momento onde eu vou ter que lidar com algumas sedes, algumas carências, algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Vai ter águas amargas. E essas águas vão ter que se transformar. E o Senhor vai saciar algumas coisas, o Senhor vai trabalhar algumas coisas que precisam ser trabalhadas, e eu vou avançando, eu vou crescendo em revelação, em entendimento, em perseverança. Achei interessante essa tensão, né, da ansiedade e da paciência. A perseverança é esse ponto de constância para uma quebra de... É o que nós falamos de romper, né? Algo que está sendo gerado, e precisa de força para quebrar aquele ciclo. Achei interessante você falando sobre essa expressão, né, que havia, Deus já tinha dado a terra, mas ela estava ocupada. E naquele cenário era Israel. No cenário hoje é você, é a conquista da alma, e a entrega, a renúncia, o avanço, não retroceder, avançando. Então, nós vamos entender que tem aí a velha natureza que me puxa para trás. Nós vamos entendendo aí que existe a velha maneira de pensar, a velha ótica que precisa ser quebrada.
nós vamos entendendo que existe essa troca daquilo que é meu, ou daquilo que o inimigo plantou na minha alma durante todo esse tempo de Egito, todo esse tempo de passado, todo esse tempo onde essas camadas foram construídas dessa cebola, dessa árvore. Já viu também, Tony, a árvore, né? Ela vai criando ali, né? Se você for cortar a árvore, ela tem ali Os anéis, né? os anéis. Foi uma construção. Agora ela precisa ser tirada, aquela casca, toda aquela... E o Senhor quer trabalhar em nós durante esse tempo de travessia, durante esse tempo que trazemos sim como uma alegoria, mas também como uma realidade prática, de coisas que precisam ser abandonadas, coisas que precisam ser deixadas para trás. Um tempo onde diariamente eu preciso falar, olha, Senhor, isso aqui ainda não está plenamente desenvolvido. Isso aqui ainda não tem fruto, Senhor. Eu preciso... aquela questão, né, se ela não morre, se a semente não morre, né, se o grão não morre, fica só. Mas, se morrer, tem fruto. Então, morte para viver. Renúncia para avançar. Então, tem renúncia aí, tem natureza para trabalhar. Veja esses pontos viscerais, veja esses pontos que você sempre cai. Quando nós falamos sobre essa questão de conquista, né? De libertação, de cura, de princípios a serem estabelecidos, não é apenas uma pauta que eu vou ler. Eu vou entender na palavra o que falta, o que está sobrando que não é dele, e eu preciso aplicar. Como que eu faço morrer? Pegando a palavra e aplicando naquele lugar. Como que eu faço morrer? Pegando aquela... Eu percebi, por exemplo, essa semana estou passando por uma situação onde eu estou com uma certa... áreas de ataque mesmo, áreas de inclinações. Por exemplo, eu trouxe ali ira, né? Raiva. Por que eu estou sempre caindo nas dinâmicas da raiva? Então, existem pontos ali a ser trabalhado. O ponto onde o inimigo trabalha, o ponto onde os principados trabalham, o tempo onde o inimigo, o lugar onde o inimigo trabalha, são as áreas que ainda estão vivas dentro de nós. Você vai ver que os pontos aonde você sempre cai, dentro de um relacionamento, num casamento, dentro dos relacionamentos interpessoais, que a gente sempre cai, sempre é fisgado. É o ponto aonde a ofensa ainda está muito latente. O ponto aonde a natureza ainda está muito latente. E o Senhor quer trabalhar. Como avançar? Pegando a palavra, aplicando a palavra. A fé, essa medida que eu vou caminhando, fazendo essa natureza morrer, fazendo essa caminhada, essa trilha. E aí nós vamos ter todo ano, né, Tony? Esse circuito, esse trilho, para a gente sempre lembrar, para a gente tratar mais uma camada dessa cebola, desse repolho, dessa árvore, esses anéis. E o Senhor tem isso para nós. Amém? Bem, gente, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar algo, uma consideração? A gente já está caminhando para o final já. E aí? Tudo tranquilo? Alguém teve alguma coisa aí que foi uma chave ativadora na tua mente, no teu coração? O que que mais tocou você aí? Vamos fazer um balanço final aqui para ver se estão captando. Alguém queira participar ou contribuir com algo aí, pode falar conosco. A turma também Fale no briga assim, né? microfone ou escreva, mande um sinal de fumaça. A turma sempre briga assim também. Toda vez, né? Todo mundo quer falar. Oi. Já vou Oi, ser a primeira, então. fala aí, Deixa Luciano. eu colocar... Primeiro, eu não prestei atenção, mas ficou gravado? Sim. Não, porque essa live tem que assistir, eu tenho que ouvir ela 10 vezes por dia. Assim, uma coisa que eu fiquei assim, é essa questão do
de Deus, né? Ele nos ama, e às vezes muita gente aprende muito assim, que você não valia nada, que você era assim, que você era assado. E às vezes a gente fica naquela situação de ficar se policiando, se eu voltar isso aqui, Deus vai fazer. Às vezes, até quando você sai do ministério, Deus agora vai te punir, né? Tem muitas essas questões de Deus vai fazer isso, né? E não é assim. Eu achei, ficou gravado no meu coração a linguagem do amor de Jesus. Porque eu não tinha pensado nisso, sabe? Que é a gente obedecer, guardar as palavras dele, guardar os mandamentos dele, né? E não é ativismo, não é tá ali super carregado, mas a gente guardar as palavras. E quando a gente guarda as palavras de Jesus, a gente obedece e logo que depois são consequências, né? Tudo vai fluir. Então, assim, isso aqui foi. Eu até marquei aqui no meu, onde eu estou anotando, passei canetinha amarela, porque eu vou guardar isso no meu coração. Porque às vezes Glória a Deus. a gente lê, e às vezes a gente não medita, não pensa, não tá ali naquela hora, mas é a gente fazer o que Jesus pediu para fazer, é a linguagem do amor de Jesus. Isso ficou gravado no meu coração. É saber a linguagem do amor de Jesus. É isso. Obrigada pela Perfeito. live. E eu quero ouvir ela. Manda ela para mim, que eu quero ouvir ela mais umas 10 vezes por dia. Amém. Mais alguém, irmãos, quer falar alguma coisa? Quer fazer consideração aí? Joaline falou que precisava sair. Ok. Quem é que eu vou chamar? A todos, né, que nem o pastor sempre fala, né, que a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, estamos buscando essa, né, a santificação, a purificação, a transformação e a renovação da nossa mente. Queria deixar só apenas esse apontamento nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Neves? Né, Bonas? Quem mais? Quem mais? Me digam. Fale agora ou fale daqui a pouco. Se ninguém falar, a live vai ficar aqui até amanhã, até todo mundo falar. Louco, né? Não parece de colocar pressão no pessoal, né? Gente, então, já que tá todo mundo esclarecido, todo mundo feliz aí, Há dois tipos de medo, Tony. Aqui, ó. Ou onde? todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. É, Quando fica assim um cri-cri. pois é, alguns aqui já me conhecem, então não sei, né? Às vezes os que me conhecem eu sei que não ficaram com receio, mas os que, sei lá, né? Os que me conhecem, não sei se eu falei muito esquisito, que às vezes o pessoal fala, você tem que falar mais devagar, sem você falar muito difícil. Então, mas se eu falei assim, uma coisa, vocês me avisam aí, viu? Nossa, pastor, falar grego, tem umas palavras que não dá para entender. Avisa eu aí. Amém. Bom, o Deixa eu pessoal tá falar com sono, né? rapidinho então, Tony. Fala, Fernanda, Glória a aleluia, Deus. irmã, Glória a glória. Eu sou mais tímida para falar, né? Meu negócio é cantar, então. Ex-tímida agora. Eu já. Às vezes ele fala meio difícil. Para mim tá travando de vez em quando daí. Mas eu acho que para mim hoje foi incrível quando, de novo, né? Porque não é a primeira vez que eu escuto o Tony falar sobre isso, sobre pureza e santidade. E entender que é desejo do Senhor nos levar a um aperfeiçoamento, sabe? A ponto da gente se parecer com Ele. Isso para mim é incrível, incrível, incrível. E essa parte final que o Tony também colocou sobre construir um santuário para o Senhor em nós, ser santuário do Senhor. Isso também mexeu bastante comigo. É isso, irmãos. Glória a Deus. É porque construir a casa, a maioria das pessoas não atenta a isso. Só quer ir para a igreja, quer fazer as coisas, quer ser o último, não quer construir a casa. Deus quer habitar, Deus não quer gente para trabalhar para Ele, Deus quer funcionar, Deus quer filho, quer morar junto, Deus quer governar junto. E a gente quer ser o último. Amém. Né? Porque a utilidade preenche o vazio da não presença, sabe?
Então, assim, a gente não precisa ser... Se você tiver a presença, você não quer mais nada, você quer ficar parado. Aliás, não sei se vocês já foram em culto de verdade, onde Deus manifesta a presença. Irmão, acaba culto, acaba a música, acaba tudo. Todo mundo cai no chão ali, o negócio começa a descer, Deus começa a mover as coisas. Quando é presença mesmo, é assim. Não é quando você tá arrepiando, quando tá lá, falando, correndo, girando 30 vezes no giraia lá. Isso aí, às vezes, deixa eu pra lá. Não é um pecado, deixa assim. Mas o Sabe, fato... sabe uma Pode coisa que falar. me fez refletir? Quando você falou assim, dos frutos, né? E aí eu parei para pensar, falei, ô papai, será que eu estou dando frutos? Porque você estava falando aí, mas o Wesley, e assim, eu não sei se alguém mais fez, mas é uma autorreflexão, né? De nós mesmos, né? Sobre a fé, sobre o andar com Deus, sobre o julgamento, igual a Lu falou, de outras pessoas. E vem um turbilhão, né, de pensamentos. E aí você se autoanalisa, né? Será que eu estou construindo um santuário para o Senhor? Eu estou dando frutos? Para mim, foi uma autorreflexão de mim mesma. Esse é o objetivo. Fazer a gente pensar, né? Quando a pessoa para de falar e a aula E continua sozinha com o Espírito Santo, né? Essa aonde é a nós ideia. estamos construindo nossa casa, nós estamos construindo na rocha, nós estamos construindo na areia, né? Quais são os fundamentos, né? Onde nós estamos construindo a nossa casa, né? Esse seria uma reflexão também, né? Se nós estamos construindo na areia ou se a gente estamos construindo na rocha. Qual que é o fundamento da nossa casa? Muito bom. Muito bom, gente. Eu concluí a minha participação. Aí deixo contigo aí, se quiser falar alguma coisa. Amém, queridos. Benção demais. Depois a gente pode até organizar, Tony, para a gente falar um pouco mais do que é produzir frutos, né? Assim, não, até assunto pra caramba. Aí, nossa. O que é produzir frutos? Aliás, né, não sei se o pessoal está sabendo, você também não falou. Talvez, né, a gente vai se encontrar em breve aí, mas aí eu sei que vai me decidir, me fala. Vamos organizar aqui um mistério aqui para nós estarmos juntos aqui. Aleluia. Obrigado, Tony, então, pela honra, né, de estarmos aqui reunidos, né, pela contribuição generosa, né, e pelo amor, né, amor é dar, se doar, não medir força, né, para derramar. Glória a Sim. Deus. O Senhor te Mas eu vou deixar abençoe. minha rede social aqui pro pessoal, se alguém quiser. Eu ia te perguntar. Vou deixar aqui. Esse aí vale tanto para o YouTube quanto para o Instagram. Se alguém quiser depois me acompanhar, tá aí, digitado para você. Sigam lá, meu povo. Então, é me.Tony Bittencourt. Bittencourt. Isso. Bem? Essa aula aqui ela vai ficar disponível no YouTube. E depois vocês podem acessar lá no Instagram. Você me põe de colaborador lá, depois. Pensou demais. O nosso é o wesley.lopes.tv, não é de televisão, tá? É Tochas Vivas. Eu sempre achei que era televisão, cara. Era? Agora eu descobri. Tá descobrido. Amém, queridos? Quer orar por nós aí, Tony? Claro. Senhor, nós Glória. queremos te agradecer por hoje. Obrigado, porque aqui está a tua família. E nós sabemos que a família do Senhor é grande e o Senhor quer se dar a conhecer a todos. Então, obrigado por mais essa porção de hoje. Obrigado pela graça, pela verdade, pela paciência do Senhor conosco. Obrigado porque a sua palavra, ela não apenas é verdade, mas ela frutifica, Senhor. A 30, 60 e assim por um, quando ela encontra um bom terreno. Quando ela repousa no lugar certo. Então, que a palavra do Senhor possa ter caído nos corações. Eu oro para que o maligno não venha roubar o que foi dito,
Oro para que o Senhor continue ministrando, Senhor, o que essa palavra de fato significa, e que não seja apenas mais uma live, mas seja um tempo de transformação, um tempo de fato de alinhamento, um tempo, Senhor, onde pessoas possam, se o Senhor quiser, até perder o sono em cima disso, mas para que o Senhor as reconduza e as reposicione, porque é para a salvação delas, é para o bem delas. Então, que o Senhor possa conduzir em tudo, trazer resposta, trazer sonhos, trazer visões, trazer alinhamento, trazer respostas, Senhor, de fato, em qualquer que seja o nível e a necessidade de cada um. Então, que o Senhor abençoe também a vida do Eve, que proporcionou essa reunião, e que o Senhor continue nos conectando e expandindo a tua vontade, porque somos irmãos, somos sua família. O Senhor abençoe e recebe, desde já, né, toda a honra e toda a glória, porque dádivas e dons perfeitos são todos teus. Nós te agradecemos pela sabedoria, pelo poder, e porque somos participantes de algo que só o Senhor poderia nos proporcionar. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. Amém. Bem, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus Deus. abençoe. Deus abençoe, queridos. Fiquem Valeu, com Deus, gente. até. Shalom, shalom. 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 Shalom.